Muito boa noite. Há poucas semanas tivemos aqui nos nossos estúdios um representante da comunidade sefardita de Montreal, uma comunidade importante dentro dos judeus que vivem na nossa cidade. E foi exatamente inspirados por essa entrevista que fizemos na altura que pensámos o Palavra Puxa Palavra de hoje. Como veem atrás, tenho uma placa de uma rua de Sintra, Beco da Judiaria. Judiaria, bem, o primeiro termo que nos vem de judiaria é que lá se fariam judiarias, como se diz, coisas verdadeiramente terríveis. Não, era o bairro judeu. E havia bairros judeus em todas as grandes vilas e cidades de Portugal, e onde havia comércio e muitas vilas próximas, por exemplo, da fronteira. Iremos tentar compreender o porquê. Judeu era normalmente considerado algo de mau, não se gostava dos judeus. Porquê? São estas algumas das respostas que iremos tentar encontrar no programa de hoje. Judeus, Judas, que traiu Cristo. Está-se a ver a relação. Judeus traíram Cristo, esquecendo-se que Cristo, quando nasceu, seria judeu e que foi a partir das suas origens judaicas que o cristianismo acabou por se formar. Judeus, há também a ideia de que em Portugal só vieram quando chegaram de Espanha, no século XV, XVI. É uma ideia errada. Os judeus estão em Portugal desde o Império Romano. Há testemunhos, por exemplo, do século IV, na região de Silves, da presença de judeus. Mas, de facto, se houve sempre judeus em Portugal, a sua presença torna-se mais significativa quando Portugal começa a desenvolver-se economicamente, sobretudo com a expansão marítima. Eles estão associados porque têm capitais e porque têm conhecimentos. Os conhecimentos científicos dos judeus são elevados e eles representam, de facto, um capital importante para a expansão, na medida em que têm dinheiro que podem emprestar aos reis. Mas em 1492, uma grande quantidade de judeus, milhares e milhares, são expulsos da Espanha. E nesta altura, a maior parte deles vem para Portugal. Estamos exatamente quase nas vésperas de chegar à Índia. É um momento capital da história portuguesa e 4 anos depois, em 1496, estuda-se a possibilidade do casamento entre Dom Manuel e uma princesa espanhola, Isabel de Aragão. E há uma cláusula que o rei de Espanha impõe para este casamento. É que Portugal também expulsa os judeus. Ora, Dom Manuel, que acaba de subir ao trono, Dom Manuel vai ter uma política dupla. Por um lado, de ordenar a sua expulsão, mas por outro lado, de criar condições para que a maior parte não possa sair. Eles poderão ficar se converterem, e são os chamados cristãos novos. E criam-se condições para que eles não saiam, por exemplo, impedindo a saída de judeus de todos os portos portugueses, à exceção de Lisboa, e dificultando, inclusive, que os barcos atraquem em Lisboa, isto tudo para que eles permaneçam em Portugal com os seus capitais, porque era isso que interessava. Ora, o que acontece é que a população não gosta dos judeus. Porquê? Porque eles eram os cobradores de impostos. Eles cobravam os impostos diretamente e depois entregavam ao rei, e tudo isto lhes dava bastante dinheiro, prestígio junto do rei, mas as pessoas não gostavam. Tinham uma religião diferente, viviam num bairro à parte, pois, e tudo isto, o facto de viverem em judiarias, e vamos ver aqui algumas dessas judiarias, por exemplo, a judiaria de Belmonte, e reparem, temos aqui uma imagem da sua sinagoga, ou, por exemplo, em Castelo de Vide,
o bairro dos judeus, a judiaria e a sinagoga. Ora, o facto de viverem à parte, eram segregados, e isto vai fazer, por exemplo, que em 1506 haja o chamado Massacre de Lisboa. São milhares de judeus que são mortos. É uma situação verdadeiramente terrível. E as coisas vão-se começar a agravar quando, em 1515, a Inquisição se vai estabelecer em Portugal e, claro, com isso, os autos de fé condenando pessoas que teriam práticas judias que eram proibidas, na medida em que, teoricamente, os judeus que continuaram em Portugal eram cristãos novos. E esta situação da divisão da sociedade entre cristãos novos e cristãos velhos só vai terminar no século XVIII com o Marquês de Pombal, mais propriamente em 1772, um decreto que põe fim a esta distinção entre cristãos novos e velhos. Eles vão fugir, portanto, no século XVI, vão fugir de Portugal os que podem e vão fugir em diversas direções, para o norte da Europa, vão fugir para o norte da África, vão fugir, por exemplo, para o Próximo Oriente, designadamente para a Turquia. E já que falo de Turquia, por exemplo, um importante judeu, Abraão Zacuto, um geógrafo, um astrónomo, ele vai fugir de Portugal para a Turquia. Já agora, um outro para a Holanda vai fugir. A família onde nascerá um dos grandes filósofos racionalistas, que é Spinoza, que nasceu de uma família judia safardita. Safardita quer apenas dizer que vieram da Península Ibérica. Quando falamos dos sefarditas, eles são originários ou de Portugal ou da Espanha. E já agora, muitos dos que vão para o norte da Europa vão para a Holanda, designadamente para Amsterdão, onde haverá uma grande comunidade judaica que estará na base da criação da primeira sinagoga na América, mais propriamente no Brasil, no Recife, que estamos a ver nesta imagem, e de facto isto porque o Brasil uma parte do Brasil tinha sido conquistado pelos holandeses. E curiosamente, já agora, Nova Iorque vai ter a sua primeira comunidade judaica, vinda da Holanda, e exatamente Nova Iorque chamou-se inicialmente Nova Amsterdão, e a primeira sinagoga na América do Norte é uma sinagoga sefardita que estamos a ver e que fica nos arredores de Nova Iorque, em Newport. E poderíamos continuar por dizer, por exemplo, que uma grande parte dos judeus que estão aqui em Montreal são judeus sefarditas, portanto, de origem portuguesa e espanhola. O contributo judaico para a cultura portuguesa é enorme, mas isso poderemos deixar talvez para um outro programa. De todos me despeço com muita amizade.